Olá, meu nome é Ricardo Silvares e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre os princípios e as atribuições do Ministério Público. É uma matéria tanto quanto árida, né? Não é a matéria mais agradável de se estudar, porém é uma matéria que pode lhe valer pontos importantes dentro de um concurso para aqueles que vão prestar, e é uma matéria que vai trazer para vocês algum conhecimento ali sobre a estrutura do Ministério Público. Eu vou abordar, dentro dessas nossas duas aulas que nós temos, eu vou abordar algumas coisas relacionadas à Constituição Federal. Então nós vamos ver aí o arcabouço constitucional que trata do Ministério Público, e vamos tratar também da legislação nacional do Ministério Público, que é a Lei Orgânica Nacional, que é a Lei 8.625 de 1993. Então, apenas para vocês saibam mais ou menos qual vai ser a estruturação. Eu não vou falar só de princípios e atribuições, eu quero falar um pouco mais do que isso. Eu quero falar, sim, dos órgãos principais do Ministério Público, eleição do Procurador-Geral de Justiça, uma série de coisas, mas eu vou além. Eu queria abordar o máximo possível a Lei 8.625. Muito bem, então vamos já começar, sem mais delongas, e eu quero falar um pouco sobre esse arcabouço jurídico, né? Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que a base de toda a legislação do Ministério Público, a base de todo o ordenamento relacionado ao Ministério Público é a Constituição Federal. Não vamos esquecer jamais disso. A Constituição Federal fala do Ministério Público desde o seu artigo 127 até o seu artigo 130. E, recentemente, houve uma mudança, um acréscimo de um artigo ali, o artigo 130A. E ele veio, portanto, do 127 ao 130A, a Constituição trata do Ministério Público. Então, ali está toda a base, né, que se extrai de poderes e organização desse órgão do MP, dessa instituição tão importante aqui no país. Eu esqueci de dizer, eu sou promotor de justiça já tem bastante tempo, 21 anos, e tenho analisado essa lei, essas questões da Constituição, também com mais atenção, e devo dizer até que tem um livro a respeito disso, um livro sobre a Lei 8.625, um livro sobre a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, editado pela Juspodium. Ali você vai encontrar, de forma mais aprofundada, inclusive, alguns detalhes a mais daquilo que nós vamos tratar hoje e amanhã e na próxima aula sobre o Ministério Público. Então, vamos lembrar, Constituição, artigo 127 a 130A. Essa é a base constitucional. Além disso, no que diz respeito aos Ministérios Públicos dos Estados, nós temos a Lei Orgânica Nacional, a Lei 8.625, que foi promulgada no ano de 1993. Essa lei, ela dita as linhas gerais dos Ministérios Públicos Estaduais, e nós vamos analisá-la em vários pontos. Quero dizer também uma coisa, e esse é muito importante. Nos estados, cada Ministério Público tem sua própria lei orgânica, né? Então, no estado de São Paulo, existe a lei orgânica paulista, do Ministério Público Paulista, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, todos. O Rio Grande do Sul tem uma peculiaridade, inclusive, que eles têm duas leis, e antigas. São leis antigas que, evidentemente, foram reformadas, mas são antigas. Não houve uma nova lei pós-Constituição de 88. Eles aproveitaram duas leis que havia e formam aí esse conjunto que nós podemos chamar de uma lei orgânica do Ministério Público Gaúcho. As leis orgânicas normalmente são estaduais, normalmente não, tem que ser leis complementares estaduais. Vocês vão notar, se vocês compararem, por exemplo, a lei orgânica do Ministério Público do seu estado com a nacional, vocês vão ver que a do seu estado é muito maior, muito mais completa. E é assim mesmo.
a Lei Orgânica Nacional traz as linhas mestras que obrigatoriamente devem ser seguidas pelos estados. Agora, nada impede que na legislação de cada estado haja algumas escolhas específicas que são deixadas pela Lei Orgânica Nacional justamente para os estados. Então, existe essa margem, inclusive, de discricionariedade, ou seja, essa margem de liberdade para o legislador estadual. E ele aproveita bem isso. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, em alguns pontos, a eleição do procurador-geral pode ser regulada de algumas formas mais específicas pelos estados, inclusive sobre quem pode ser procurador-geral. A Lei Orgânica Nacional não traz a parte disciplinar, isso fica a cargo das leis orgânicas estaduais. Nós vamos ver esses pontos com mais... conforme nós fomos ver, nós fomos vendo a matéria. Veja, o fundamento da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público está nesse artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha D da Constituição Federal, e ele em que menciona expressamente leis que disponham sobre a organização, do MP dos estados, Distrito Federal e territórios. Aqui é interessante o seguinte, a iniciativa, quando houve a Constituição, a iniciativa de fazer essa lei, ela era do presidente da República. Há uma discussão se era absolutamente privativo ou não. O fato é que hoje, nós já temos a Lei Orgânica Nacional, a Lei 8.625, e qualquer modificação deve partir também do Ministério Público. Ou seja, os próprios procuradores gerais têm atribuição para encaminhar algum tipo de modificação. O presidente da República tem a atribuição original aí de fazer a Lei Orgânica do Ministério Público e, enfim, é sempre um problema modificar a Lei Orgânica do Ministério Público. Há diversos projetos tentando fazer emendas à Constituição, a própria Lei Orgânica Nacional, e o intuito nunca é muito bom, é sempre um intuito de tentar limitar os trabalhos dessa instituição. Mas muito bem, se vocês prestarem atenção aqui, nesse artigo 61, mais uma vez, vocês vão ver que ele pede uma lei que disponha sobre a organização do Ministério Público dos Estados, Distrito Federal e Territórios. E é interessante uma coisa aqui. De fato, ali a autorização constitucional era para que fosse feita uma lei, ali há um plural, mas enfim, uma lei que cuidasse do Ministério Público dos Estados, do Distrito Federal e territórios. Nós não temos territórios, então, Ministério Público dos Estados e Ministério Público do Distrito Federal. Ao mesmo tempo, havia também outras regras determinando que seja feita uma lei orgânica do Ministério Público Federal. Não é? Mas aconteceu o seguinte, se você parar para pensar, você vai perceber uma coisa. O Ministério Público do Distrito Federal, ele faz parte do Ministério Público Federal. É interessante isso. O Ministério Público Federal é composto da Procuradoria da Procuradoria da República, enfim, dos procuradores da República, ou seja, o Ministério Público da União é composto pelo Ministério Público Federal. Desculpa, eu fiz uma pequena confusão. O Ministério Público da União é composto pelo Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal. Então, o que se pensa era, que lógica tem você pegar o Ministério Público da União, que tem todos esses integrantes, e separar um deles para colocar numa outra lei e deixar os outros separados, se eles fazem parte do mesmo Ministério Público, e colocar este do Distrito Federal junto com o dos estados. A ideia talvez tenha sido, são entes federados parecidos, os estados do Distrito Federal, então vamos deixá-los todos numa mesma lei orgânica. E os outros, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e o Militar, que são o Ministério Público da União, ficariam numa própria lei orgânica. Pois só que o legislador não fez isso. Ele não obedeceu muito à Constituição nesse ponto. O que ele fez talvez seja mais lógico, aliás, o que ele fez eu acho melhor mesmo. Ele pegou o Ministério Público dos Estados, fez uma lei para eles, 8.625. Ele pegou uma lei complementar e fez uma lei só para o Ministério Público da União. Então, a lei complementar, guardem, 75 de 1993, lei complementar federal,
Lei Complementar número 75 de 1993, trata do Ministério Público da União, composto pelo Ministério Público Federal, Militar, do Trabalho e do Distrito Federal. Então, a Lei 8.625, que nós vamos tratar bastante aqui, ela é aplicável aos estados. Tá certo? Então, guardem bem isso. Eu falei Lei Complementar 75 de 1993, que trata do Ministério Público da União. Ótimo. E falei Lei 8.625 de 1993. Ela é uma lei complementar, a 8.625? Não. Não é. É uma lei ordinária. A Lei 8.625. Há uma discussão na doutrina que fala se está certo isso, se não está certo isso, como que pode uma lei ordinária para os Ministérios Públicos dos Estados, uma lei complementar para o Ministério Público Federal. Essa discussão, no começo, pegou fogo, mas hoje ninguém mais dá muita importância para isso. O que vocês precisam saber é, a Lei 8.625 é uma lei ordinária, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que cuida do Ministério Público dos Estados. A Lei Complementar 75 é uma lei complementar que cuida do Ministério Público da União. E por que as leis complementares estaduais, e por que as leis estaduais são complementares? Porque a Constituição manda que sejam. Então, mesmo aquelas que não foram feitas novas leis, como por exemplo no Rio Grande do Sul, que aproveitaram as leis que existiam, elas passaram a ter status de lei complementar. Se elas foram recepcionadas com esse status. As demais são leis complementares de verdade estaduais, ou seja, elaboradas no âmbito estadual. São Paulo, por exemplo, a Lei 734. Então, também de 93. Então, nós temos esse arcabouço. Então, Constituição Federal, aí, infraconstitucional. Nós temos Lei Complementar 75 para a União, Lei 8.625 para o Ministério Público dos Estados. E cada estado tem a sua própria lei complementar estadual. Em resumo, é isso. O Ministério Público, a Constituição fala isso. Eu já adiantei um pouco, mas vamos voltar. O Ministério Público, ele abrange, vamos ver aqui, o Ministério Público abrange MP da União e MP dos Estados. E como eu disse para vocês, o MP da União é composto do MP Federal. Olha, eu não vou nem me arriscar a escrever muito não, porque você não vai entender minha letra. Mas esse MP Federal, Trabalho, nossa, MP do Trabalho, Militar, e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, o Ministério da União, o Ministério Público da União, ele abrange todos esses ministérios públicos aqui numa só instituição, e o MP dos Estados, ele, enfim, como o próprio nome diz, nós temos aqui outro ramo, vamos dizer, do Ministério Público. Então, o Ministério Público brasileiro, ele é dividido em ramos. Nós vamos ver que isso gera uma discussãozinha lá na frente. Daqui a pouco nós vamos chegar alguns princípios e nós vamos ver a discussão. Então, o Ministério Público brasileiro é dividido em ramos. 2 grandes ramos, da União e dos Estados. E dentro da União, outros galinhos ali, outros raminhos ali. MP Federal, MP do Trabalho, Militar e Distrito Federal e Territórios. Eu fiz um desenho aqui para vocês verem aqui então, olha, as duas leis. A Lei 8.625, aplicado para o MP dos Estados, e a Lei 75 para o Distrito Federal e Territórios, Militar, Trabalho, MP Federal. Se vocês abrirem a Lei Complementar 75, vocês vão ver lá que ela trata ali da chefia do Ministério Público da União, etc., tá? A organização disso. Depois ela vai falar de cada um desses ministérios públicos, que tem o seu próprio chefe, etc., mas que tem um chefe só, maior, que é o Procurador-Geral da República, hoje o senhor doutor Rodrigo Janot, que está toda hora aí na televisão por conta das ações penais, filhotes da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Muito bem, uma pergunta que sempre fazem e foi feita muito após a Constituição de 1988. O Ministério Público
é o quarto poder da República? Porque, vejam, essa pergunta ela não foi feita à toa. Ela surgiu por uma razão muito simples. Ao longo da história, das constituições, de duas uma, ou o Ministério Público era expressamente inserido num determinado poder, normalmente o Poder Judiciário ou o Poder Executivo, né? Já aconteceu em outras constituições, como sendo parte deles, ou ele era ignorado. Simplesmente não se falava de Ministério Público na Constituição Federal, embora a instituição existisse. Vejam, não é porque uma Constituição não menciona algo que ela não pode existir. Vamos lembrar o júri, por exemplo. A Constituição de 37 não fala do júri, mas ele continua existindo. Basta ver que o Código de 41, enfim, o Código de Processo Penal foi editado durante a vigência dessa Constituição de 37. Então, não é porque não é mencionado que não existe. E essa Constituição? Essa Constituição fez uma coisa diferente. Vocês podem reparar que ele estruturou o Poder Legislativo, aí estrutura o Poder Executivo, e estrutura o Poder Judiciário. Não é? E aí, não é nem dentro do Poder Judiciário, nem dentro do Poder Legislativo, nem dentro do Poder Executivo, ele pôs assim, das funções essenciais da Justiça. E aí, nas funções essenciais da Justiça, trouxe Ministério Público, enfim, os advogados, e depois também a Defensoria Pública. E aí surge aquela questão, bom, se a Constituição ela estruturou a carreira o Ministério Público dessa forma, isso pode significar que ela não quis que o Ministério Público ficasse em nenhum dos outros poderes. Consequentemente, como é que eu trato o Ministério Público? Aí já surgiu uma corrente dizendo que o Ministério Público é um quarto poder. Sim, o Ministério Público é um quarto poder, porque ele não faz parte de nenhum dos três poderes, e ele está num capítulo específico, numa seção específica, do título que trata dos poderes. Então, se ele está no título que trata dos poderes, mas ele não faz parte nem do Judiciário, nem do Legislativo, nem do Executivo, então ele é um outro poder. Bom, não vingou esse posicionamento. Surge então uma segunda corrente. Bom, essa segunda corrente diz assim, calma lá, o Ministério Público ele não faz parte do Poder Judiciário. Né? Teria que estar ali de forma bastante explícita. Em alguns países, ele faz parte do Poder Judiciário. Aliás, em alguns países, o Ministério Público ele é uma instituição próxima da magistratura. Eu diria, ele faz parte da magistratura. É uma magistratura. E dentro dessa magistratura, divide-se entre juízes que vão decidir os casos, julgar os casos, naquela separação do sistema acusatório, né, entre quem julga e quem acusa, e os outros que vão acusar vão para o Ministério Público, mas fazem parte de uma única instituição. Ou melhor, de um único organismo, de uma única instituição do Estado. Você só vai pegar um caminho diferente dentro dela. Né? Itália segue mais ou menos esse modelo, eu falei bem a grosso modo, né? Mas Portugal também tem um pouco disso. Mas aqui no Brasil, obviamente, o Ministério Público não faz parte do Poder Judiciário. Isso é bem claro. Bom, o Ministério Público também, ele não é como o Tribunal de Contas, né? Um órgão auxiliar do Legislativo. Não, é absolutamente excluída essa hipótese. Então resta o Poder Executivo. Essa segunda corrente diz, o Ministério Público é parte do Poder Executivo. E, de fato, muita gente trata dessa forma. Porque, veja, é aquela necessidade de se incluir, de se classificar. Né? Nós temos muito isso, até na nossa cultura. Como que eu classifico isso? Bom, então, se você tiver que classificar, você não aguentar, eu tenho que classificar, é no Poder Executivo, não tem outro. Essa é a segunda corrente. Mas existe uma terceira corrente. Essa terceira corrente, os membros do Ministério Público costumam gostar muito dela. Diz o seguinte, olha, na verdade, o Ministério Público, ele não é um quarto poder. Ele não é um quarto poder. Mas o desenho constitucional do Constituinte de 88, ele foi um desenho muito próprio do Brasil. O Ministério Público brasileiro é um Ministério Público muito próprio, assim, com características muito próprias.
E uma das características do Ministério Público, que lhe é muito própria aqui no Brasil, é essa independência e essa autonomia em relação a todos os demais poderes. Gente, não é assim em todo lugar. Não é assim em todo lugar. O Ministério Público alemão, por exemplo, não é independente do poder executivo, por exemplo. Não tem essa independência toda. Tem algumas garantias, enfim, é óbvio tal. Na Itália, sim. Mas a independência funcional, embora, como eu disse, faz parte do Poder Judiciário. Agora, se pega nos Estados Unidos, por exemplo, não tem independência nenhuma. É um órgão do Poder Executivo. Não é à toa que eles falam, não é Ministério Público versus alguém, não. É o governo dos Estados Unidos versus alguém. Né? Até quando eles se referem ao Estado como parte acusadora, é bem normal nas conversas eles se tratarem como governo. Né? Então, o governo faz tal coisa, o governo faz outra. Não vou dizer nem que em textos acadêmicos, né? Mas entre os próprios promotores americanos é muito nesse tom a conversa. Inglaterra, por exemplo, mal tem Ministério Público, quer dizer, tem. Foi criado na década de 80 o CPS, o Crown Prosecution Service, Prosecution Service, que eu falei errado, que ele atua como uma espécie de Ministério Público, vem ganhando cada vez mais poderes, cada vez mais autonomia em relação à acusação, polícia e tal, mas não chega a ser um Ministério Público nos moldes brasileiros. Então, o que eu posso dizer? A meu ver, eu fico com a terceira corrente. O Ministério Público, ele não está funcionalmente ligado a nenhum dos três poderes, e não está mesmo. Os promotores não estão ligados funcionalmente ao Poder Executivo, ao governador do Estado, etc. Não está. Não está ligado ao Poder Judiciário, não está ligado ao Ministério Público ao Poder Legislativo, o que não faz dele um quarto poder. É um desenho diferente que a Constituição deu. E com um detalhe mais importante, e o mais importante de tudo é isso, é que ele tem autonomia e independência em relação aos demais poderes. Esse é o desenho institucional dado pelo Constituinte de 88 ao Ministério Público. Não é um quarto poder, mas tem essa autonomia e independência e não é funcionalmente ligado aos demais. Uma regra muito importante é a definição de Ministério Público. Ela está na Constituição Federal, vejam aqui, ela está no artigo 127 da Constituição Federal e está também no artigo 1º caput da Lei Orgânica Nacional. Então, essa é a definição que nós vamos ver agora. O MP é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, a defesa do regime democrático e a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Essa é a definição de Ministério Público dada pela Constituição, logo que ela começa a falar da nossa instituição, que ela começa a falar do Ministério Público. Vamos dar uma destrinchada nessa definição para a gente entender algumas coisas. Primeira coisa, ela é uma instituição permanente. Veja, instituição permanente, isso é importante. O Ministério Público é um órgão do Estado. Esse é o primeiro ponto, para entender isso. Ela é uma instituição permanente do Estado. Portanto, o Ministério Público exerce uma parcela da soberania estatal. Nós vamos ver que cabe ao Ministério Público, por exemplo, a titularidade da ação penal pública. Ou seja, o ius puniendi, o direito de punir que o Estado tem, ele é desenvolvido a partir deste órgão do Estado, que é o Ministério Público, a partir da movimentação que ele faz do Poder Judiciário por meio da ação penal. Então, ele exerce o Estado acusação, que muito se fala, o Estado julgador, o Estado acusação. O Estado acusação é, justamente, em geral, o Ministério Público. Então, é um órgão do Estado que exerce uma parcela da soberania estatal. E aqui vem uma coisa interessante, uma coisa com a qual eu concordo, uma coisa que não se falava muito lá atrás, mas que aos poucos começou-se a discutir, e eu até discuto isso no meu livro, e eu concordo inteiramente com essa corrente. Quando a Constituição fala que o Ministério Público é uma instituição permanente, a meu ver, nós temos aqui uma cláusula pétrea.
Lembra da cláusula pétrea? Só para relembrar. Cláusula pétrea são aquelas regras, esse nome feio, né? Mas enfim, tem aquelas regras que estabelecem o que não pode ser mudado na Constituição. E aqui nós temos uma questão, é lógica, né? Ela é lógica. Ora, se a própria Constituição fala que o Ministério Público é uma instituição permanente, não pode uma emenda constitucional amanhã eliminar o Ministério Público. Não é? Porque senão não seria permanente, seria uma contradição. Então é uma ordem que o legislador, que o constituinte originário deu para as próximas gerações de legisladores, dizendo o Ministério Público é uma instituição permanente. Ele não pode ser extinto, é uma cláusula pétrea, em outras palavras. Eu concordo inteiramente com essa função, com essa ideia. Mas tem mais uma coisa. Mais uma coisa. E aqui, certamente, vamos encontrar muitos opositores dessa tese, principalmente fora do Ministério Público. Mas o Ministério Público não pode ser extinto. Mas qual Ministério Público? O Ministério Público trazido neste formato pelo constituinte originário. Isso significa uma coisa muito importante. Isso significa que o Ministério Público ele não pode ser desfigurado. O Ministério Público que foi trazido dentro desse modelo do Constituinte de 88, ele não pode ser desfigurado, de forma a não ser mais reconhecido como aquele Ministério Público que o legislador, que o Constituinte quis criar com a Constituição de 88 e estabeleceu que essa instituição ela é permanente. Ela é permanente. Então, isso significa uma coisa muito simples e muito profunda. Vejam aqui que as funções, as atribuições, os princípios e as garantias que o Constituinte de 1988 estabeleceu e que com isso fez o desenho institucional do Ministério Público, essas funções, essas atribuições, esses princípios, essas garantias não podem ser mexidas. Não podem ser retiradas. Elas podem ser aumentadas, como de fato não se cansam de tentar aumentar em algumas coisas para nós. Ninguém aguenta mais atribuição. Mas tirar não pode. Tem um monte de gente querendo tirar. Mas, a meu ver, não pode. Tá certo? Essa é uma questão, um ponto importante. Outra coisa. A Constituição, no artigo 127, a Lei Orgânica, no artigo 1º, fala, além de ser uma instituição permanente, etc., fala que é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado. Aí, a Constituição, ela acabou dizendo bem menos do que ela deveria. Por quê? Porque o Ministério Público, tudo bem, ele é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado em certo ponto. Mas ele é mais que isso. Porque o Ministério Público não tem só função jurisdicional. Ele não atua só ele não tem nenhuma função jurisdicional. Eu quero dizer o seguinte, ele não atua só perante o Poder Judiciário. Porque quando você fala que é uma instituição essencial à função jurisdicional, pode passar a impressão de que então o Ministério Público, a função dele é atuar perante o Judiciário. Mas não. Ele atua perante o Judiciário, mas também fora. O Ministério Público tem uma ampla atividade extra-processual. Vamos lembrar os inquéritos civis, né? Vamos lembrar os termos de ajustamento de conduta, que não tem nada de judicial. E que resolvem muitos problemas. Estabelecem diversos acordos importantes que são executáveis, caso não sejam cumpridos. Então, o Ministério Público tem várias... Veja na área de infância e juventude, sem necessidade nenhuma do judiciário, nós fazemos um monte de atividade. Então, assim, o Ministério Público, você pode dizer que ele exerce parte das suas funções perante o judiciário. Então, ele tem lá suas funções, ele colabora muito com as funções jurisdicionais, mas não é tudo. E a Constituição, quando fala que é essencial às funções jurisdicionais, ela acaba dizendo um pouco mais do que é o Ministério Público. E a razão é muito simples, né? Porque, veja, quando você fala que o Ministério Público ele é essencial à função jurisdicional do Estado, essencial, veja essa palavra, a palavra essência. O legislador brasileiro adora usar a palavra essência, ou derivada da essência, com outros significados, né? Eu me lembro quando estava prestando o concurso, o examinador da minha banca virou-se para mim, no processo penal, virou-se para mim e leu um artigo lá
da parte de nulidades, né? E disse que o que eu não me lembro mais, que diz mais ou menos assim, olha, tal coisa tal parte essencial de um ato processual, se não for realizado, ele provoca nulidade do ato, certo? Ótimo. Só que depois diz que essa nulidade pode ser consertada, que isso pode ser consertado. Aí ele me perguntou, então, me diga uma coisa, isso pode ser consertado? Eu disse, sim, pode ser consertado. Então não é essencial, né? Porque essencial vem da essência, dessa palavra, essência. É aquilo sem o qual a coisa deixa de ser o que é, não é? Essa é a origem filosófica até da palavra essência. Veja, se formos levar ao pé da letra que é essencial a função jurisdicional do Estado, então nós teríamos que obrigar o Ministério Público a atuar em todos os processos. Ué, se ele é essencial para que o Estado possa exercer a sua função jurisdicional, ele teria que atuar em todos os processos. Mas, obviamente, que não é assim. Cada vez mais, o próprio Ministério Público vem pedindo para não atuar em algum tipo de processo. Por que eu vou atuar num divórcio de um casal de 30 anos de idade, sem filhos, e que concordam com tudo? Aliás, eles não precisam mais nem ir no judiciário. Então, assim, cada vez mais nós vamos saindo disso. Certos mandados de segurança que não têm interesse social nenhum, por que nós vamos atuar naquilo? Então, cada vez mais, o Ministério Público tem, até para dar conta de um monte de outras funções que ele tem limitado muito das suas atuações jurisdicionais. Então, vejam com cautela esta afirmação de que é essencial a função jurisdicional do Estado. Veja, vamos ver aqui qual é a solução que nós temos, então, para isso. Olha, simples. O MP tem que atuar quando houver indisponibilidade parcial ou absoluta do interesse envolvido na causa. Ou quando for a causa de interesse da coletividade, quando for de interesse da coletividade, que o MP atue na defesa de um interesse ainda que disponível. Então, assim, quando for indisponível o interesse, ou quando for disponível, porém, seja do interesse da coletividade que o Ministério Público ali atue. Do contrário, o Ministério Público não tem que atuar. Não é? Não tem que atuar. Onde que ele é essencial mesmo, porque o interesse é indisponível, o Ministério Público vai sempre atuar, é na área criminal. Não é? O Ministério Público vai sempre atuar na área criminal. Mesmo, não como parte, né, mas como fiscal da lei, no caso das ações penais privadas, por exemplo. Então, assim, vejam com cautela essa afirmação de que que o Ministério Público é essencial à função jurisdicional do Estado. Mais uma coisinha aqui, diz que cabe a ele a defesa da ordem jurídica e do regime democrático. Tradicionalmente se diz que o Ministério Público faz isso através da sua atuação como fiscal da lei. É verdade, o Ministério Público atua como fiscal da lei, ou seja, naquela fiscalização de que se a lei está sendo cumprida ou não. Isso fica claro até na área criminal, para quem gosta. É o meu caso, mas enfim, para quem gosta, vai lembrar o seguinte: Ministério Público, vamos supor que o querelante, numa ação penal privada, o querelado seja condenado, né, pelo crime de ação penal privada, e o juiz deu uma pena inadequada, não é uma pena correta, a fixação da pena não seguiu os parâmetros legais. Veja que interessante, o querelante não recorre. Normalmente, quando o querelante não recorre numa ação penal privada, não tem o Ministério Público de interesse. Vamos supor, o sujeito absolvido, o querelante não recorre, o Ministério Público não pode recorrer. Mas nesse caso da pena, pode. Por quê? Porque é o interesse público indisponível que as leis sejam aplicadas corretamente. Então, nesse caso, cabe ao Ministério Público atuar. Então, ele atua como fiscal da lei. Sim, mais que isso. Vejam aqui. Mas mais do que fiscal da lei, nós temos que sair dessa posição mais conservadora e dizer, olha, ele é garantidor da integridade do ordenamento jurídico e também da tutela dos direitos e garantias assegurados na Constituição Federal. Então, podemos esquecer que o Ministério Público não é só fiscal da lei, mas ele tem que garantir a integridade do ordenamento jurídico como um todo e dos direitos de garantias individuais. Então, o promotor que está atuando ali, principalmente aqueles que estão atuando na ponta, na área criminal, que adoram dizer que, olha, alguns ainda falam assim, indúbio pau no réu, esse tipo de coisa, estão esquecendo da sua função
da sua função de garantir os direitos e as garantias, de assegurar os direitos e as garantias individuais. Muito bem, vamos fazer uma pausa, a gente retoma depois no próximo bloco.